mas olha o molho que tem aí pra tu ver, ter noção do tempo que eu levar pra fazer. Ai, não fica grande, pelo amor de Deus. Eu comecei com um resuminho assim, entendeu? Mas aí no final eu tava fazendo assim, aí eu tive, tá, chega, isso é doença já, tá na hora de parar. Ai, como é que eu fiz? Deixa eu me lembrar. Sim, porque aí... Mas Aí- eu produzi muito material, né? Deus Claro, aí, né? Não precisa mais refazer, É. agora é só Aí eu consultar. tenho as fichas, tenho tudo. Mas tudo bem organizadinho, olha só. Mas aí eu ainda tenho toque pra ajudar, né? Daí eu Não, começou a olha ficar só. demais, assim, eu errava alguma coisa, eu botava fora, refazia tudo. Aí eu perdia muito tempo. O olho todo. Agora com o advento do tablet, é só pagar. Nossa, Não, aí eu tento, assim, não fazer as coisas, mas ó, já botei de um Olha só. diferente, assim. Vamos ajeitar aqui, ó. Tipo de onda que precisa de meio de propagação. Mecânico. Tem muito, se eu clicar uma vez, vai todo. Peraí, fica na frente. Não, mas é. Mas não adianta, não dá pra você. Será? É mecânica. Aqui tem que ficar 1. Onda que se propaga em 2 dimensões. Bidimensional. Onda que possui a direção de propagação perpendicular à vibração. Eletromagnética. E onda que possui uma vibração paralela à propagação longitudinal. Aqui eu poderia dizer transversal também. Uma determinada onda de rádio possui a linha de transmissão definida como 102,7 MHz. Sabendo que a transmissão ocorre na velocidade da luz no vácuo, determina o comprimento de onda dessa emissora. Então tu tem a frequência, tem a velocidade e que é o comprimento de onda, ela definida, né? Essa é a forma que a gente usa. Aqui isola o comprimento de onda. Tem que lembrar que mega é um prefixo, vale 10 na 6, né? Aí ajeita, se quiser, na anotação científica para ficar bonitinho. Mas a continha vai dar aproximadamente 3 metros de comprimento de onda. Ok? Por isso que as ondas de Wi-Fi também são comprimentos de onda que está em alguns metros. Isso acaba, por isso que a parede acaba atrapalhando, uma coisa assim, o teto pode atrapalhar, se tu fica com muita parede, muita coisa entre o teu roteador e onde tu está usando a internet, provavelmente tu vai ter dificuldades na Antena internet. de TV, né? É. Eu fui instalar uma essa semana e dizia pra botar do lado da janela. Vamos para 28 agora. Gente, que é isso? A gente não teve mais notícia, né? Ai, desculpa, né? Tá fácil, né? Da Isis. Ah, tá. O que foi, gente? A mãe não tava. Era ontem. Não, acho que não. Não. Ela me perguntou ainda na aula de biologia. Ah, vocês vão ter que me contar agora. É, né? Tá gravando a aula, né? Tá gravando? Tá. Dá um pause aí na gravação, né? muito difícil isso acontecer. Não sei como é que se faz. Isso é muito difícil de acontecer. Meu professor disse que pode, se tiver alguma regulação. Pode mesmo. Bom. Não, ela nos largou uma bomba quinta-feira. Ela tá muito curiosa, coitadinha. Eu disse até pro Neco dar um pause aí na gravação. Eu não sei como passa. Não era a Vanessa que dava aula pra vocês? A gente tava uma vez com as duas. Vocês não se deram muito bem com a Vanessa, né? Eu me dou, tipo, a Luz que não gosta. Mas eu percebi que o Luiz não gostou, Luiz não ele gosta. falou. Não gosto. Não gosto. Mas eu gosto dela. Eu gosto também. Aí naquele dia que teve que a gente cantou parabéns pra ti, mamãe, que eu tava ali esperando, e ela tava indo embora, a Vanessa e a Ana disse, puxa os olhinhos deles, não sei o que, qualquer coisa. Eu disse, será que usou alguma coisa? Eu gosto. Tá, vamos lá. Fenômenos ondulatórios também cai muito, né? No neném.
Então, a gente quando pensa em fenômenos ondulatórios, a gente tem que saber qual é o tipo de onda que acontece, que geralmente a pergunta vem aí, né? Quais são as características que são alteradas e que não são alteradas, e as situações em que ela acontece. Isso aí que a gente tem que pensar na hora que estuda cada um desses fenômenos. Então, a gente vai falar sobre absorção, polarização, reflexão, ressonância, refração, interferência e difração, apenas. A absorção é quando a onda é absorvida. Bem difícil, né? Por exemplo, né, a gente não estudou ótica ainda, né? Acho que é a próxima matéria. Mas o preto, quando a luz bate no preto, ela absorve todas as cores, não reflete nada. Quando a gente não recebe nada, a gente vê preto. O branco reflete todas as cores, quando todas as cores chegam nos nossos olhos, a gente vê branco. Vermelho, todas as cores que chegam aqui são absorvidas e só o vermelho é refletido. Tá? Então elas podem ser absorvidas. E podem também ser refletidas. Quando bate e volta, nenhuma característica da onda muda. Ela segue com a mesma velocidade, mesmo comprimento de onda, mesma frequência. Tá? Até tem as leis da reflexão, que é melhor a gente ver só na ótica, porque nunca caiu em onda, sempre cai em ótica. E é a mesma coisa, e é mais fácil de enxergar também. Você está aqui com uma luz de exemplo. Quando é numa corda e essa extremidade da corda está fixa, a única coisa que muda é que a onda, quando ela reflete, ela volta com a fase invertida, volta de cabeça para baixo. E caso ela não seja totalmente presa, ela seja livre para se movimentar, se ela bota num arco, num pedaço de pau, assim, para ele poder se movimentar, aí ela reflete, se ela tiver com a extremidade livre, reflete até com o mesmo pulso, de cabeça para cima, não muda absolutamente nada. Refração é quando bate e atravessa, né? Tipo, tu vê através do vidro, então a luz passou pelo vidro, ela sofreu refração. O som também faz isso, todas as ondas até agora fazem tudo isso, elas absorvem, todas refletem, todas refratam. Até tem índice de refração que a gente estuda lá na ótica também, aqui dificilmente vai cair. Índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. Com a velocidade da luz no meio, o máximo que ela pode atingir é a velocidade da luz no vácuo, então o número 1 seria o menor índice de refração é quando está no vácuo. Qualquer outro meio vai ter um índice de refração maior que 1. E quanto maior o índice de refração, mais devagar anda a onda naquele meio. Tá? Aqui tem alguns índices de refração para mostrar isso para vocês. Tranquilo? Sim. O que não muda? Só existe uma coisa que não muda na refração, é a frequência. Isso é importante lembrar, tá? Refração, frequência não muda. Então ela passa do meio A para o meio B. A frequência segue igual. E na refração acontece também a dispersão da luz, tá? Quando a luz bate num obstáculo, ela refrata. E a velocidade de propagação dela vai ser alterada, porque a gente sabe que a frequência não muda. A velocidade vai mudar, então o comprimento de onda vai ter que mudar também. Eles vão sofrer desvios diferentes, tá? E aí, quem tem a menor frequência, que é o vermelho, na luz, sofre a menor refração. Quem tem a maior frequência, que é o violeta, sofre a maior refração. E aí é por isso que o vermelho fica em cima e o violeta embaixo, sempre quando tem dispersão da luz. Se brincar de dispersão da luz, sempre vai acontecer isso. Ok? Difração é a capacidade que as ondas têm de contornar obstáculos, né? Esse desenho mais clássico que tem. A onda vem, uma frente de onda, bate no obstáculo, ela contorna aquele obstáculo, é como se fosse uma nova fonte de luz, e se encontrar outro obstáculo, vai refratando também. E nada muda também na onda, tá? Ela segue se propagando com as mesmas características, a única coisa é que ela contorna esse obstáculo. Para ela contornar o obstáculo tem que ser da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda da onda. Tipo, se o comprimento de onda está em metros, o obstáculo tem que ser alguns metros também. Se está em centímetros, tem que ser de alguns centímetros. Porque se o obstáculo for muito grande, ela passa reto. E se for muito pequeno, ela reflete. Então, para ela conseguir contornar o obstáculo, tem que ser mais ou menos da mesma ordem de grandeza. Tranquilo? Acho que eu parei tudo aí. Então, tu escuta o barulho atrás do muro por causa da difração.
fofoqueiro usa muito difração. A capacidade de uma onda de contornar obstáculos chama-se... Tá, o que acontece quando a gente usa o copo? Eu tava pensando nisso também. Não, a gente está ampliando o som da parede, mas aí o som já está refratando, né? Ele está passando pela parede. O contornado está ouvindo com a porta entreaberta. Não muda de meio, ele só contorna. Sim. Aí o copo tu amplifica o som do muro. O som são vibrações, ele vibra a parede. E se tu conseguir amplificar, tu escuta a Mas vibração. não faz muito sentido que a boca do copo fica pra parede, não fica? Ele amplificar o som dentro do copo para tu ouvir no fundo. Pra mim é uma barreira, entendeu? Não deveria ser assim. Não é que o copo vibra também, né? Ao contrário. Tem que ouvir a vibração. Não é muito bom, né? Polarização. A gente filtra a onda, tá? A onda, geralmente, ela vem vibrando em todas as direções. E aí a gente escolhe uma direção de vibração para ela passar. Por exemplo, um polarizador na vertical. As ondas vêm vibrando em todas as direções e eu só permito passar as vibrações na vertical. Isso seria polarizar. Filtra a onda. Deixa passar só uma parte da onda. Hoje em dia existem até como é que se diz, polarização com movimento, tá? Mas aqui está só mostrando que conforme tu vai girando o teu polaroid, um primeiro passa a vibração na vertical. Se o segundo estiver na vertical, a onda passa também, mas se eu virar para a horizontal, eu já não deixo passar mais a luz. A luz não consegue passar. Esse fenômeno aqui. Massa. Os dois estão na vertical e um fica na vertical, outro na horizontal, já não consegue passar a luz. Já bloqueou. Elas, na época, foram bastante usadas, né, para diminuir o reflexo nas fotos polaroids. E a gente usa muito óculos 3D no cinema. Acho que eu não vou botar o vídeo do 3D, porque ele é bem grandinho. Depois, se vocês quiserem assistir, vocês assistam aí. É uns 10 minutos de vídeo. Mas se ele perguntar o princípio de funcionamento dos óculos 3D é polarização. Eles usam a polarização. Então, para bloquear a passagem de fluxo luminoso é necessário, no mínimo, quantos polarizadores? Como a gente viu ali na imagem. Dois só, né? Tu precisa de um que vibre na vertical e na horizontal, que aí tu bloqueia completamente. Parecia que eu tava vendo 3. Então, 2. Olha lá, pegar a imagem. Massa, né? Demais. Isso caiu no Enem já. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receber a luz refletida na água empoçada no asfalto. Sabe-se que essa luz adquire polarização horizontal. Para solucionar esse problema, há a possibilidade do motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores. As linhas das lentes dos óculos representam o eixo de polarização das lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Então ela vem na horizontal. Eu não sei, eu chutaria A por algum motivo. Porque só vai permitir entrar vibrações verticais. A horizontal não vai conseguir. Eu chutaria certo, pelo menos. Beleza. É difícil. Ressonância é quando o corpo passa a vibrar por causa de uma onda, tá? Tu toca um diapasão, deixa próximo outro diapasão de mesma frequência. Todo o corpo tem uma frequência natural de vibração, tá? No caso do diapasão, geralmente é a nota Lá. Se tu deixa dois próximos um ao outro, tu bate no primeiro, o segundo começa a vibrar sozinho, porque ele recebeu a frequência natural de vibração. Todos os objetos têm essa frequência natural de vibração, tá? É assim que se quebra uma taça. Você tem que emitir uma onda sonora na frequência de vibração da taça, aí ela vai começar a vibrar até quebrar. Por exemplo, assim, né? Ou então tu fica mexendo assim até conseguir fazer a ressonância. Fica gritando. Tá. Agora só falta a última de acústica e eu vou ter que fazer no quadro as cordas e as coisinhas se eu não achar nenhuma pronta aqui. Eu acho que eu tinha feito algum dia na vida, né? Antigo. A gente viu 6 ou 7 fenômenos. Não contei, não sei. Reflexão. Tração, difração, polarização, ressonância, acho que falta um. Absorção.
Esse aqui eu não fiz muito efeito, isso aí pode ser online mesmo. Bom, vocês sabem que as ondas sonoras são vibrações, como eu disse para vocês, elas são longitudinais e tridimensionais. Nem tudo que vibra nós escutamos. A gente só escuta vibrações de 20 a 20 mil hertz, ou seja, coisas que vibram 20 vezes por segundo no mínimo e no máximo 20 mil hertz. Dependendo do animal, ele ouve mais ou menos, né? O elefante tem uma faixa bem menor do que a nossa. Os cães e gatos ouvem até o dobro que a gente, né? Vai até 40 mil hertz, por isso que eles escutam coisas que a gente não escuta. É bom lembrar que quanto menor a frequência, mais grave é o som, e quanto maior a frequência, mais agudo é o som. Por isso que os gatos fingem que estão vendo espírito do nada, Eles ouvem alguma coisa aguda que a gente não consegue ouvir. Os golfinhos e o morcego, como a gente viu, que usa a ecolocalização, quanto maior a frequência, melhor é, porque aí o comprimento de onda fica bem pequenininho, ele consegue perceber pequenos insetos, vai até 160 mil hertz, é muita coisa. Tá? Então, e com o tempo a gente vai perdendo a frequência alta, consegue ouvir barulhos agudos. Muito uso de fone de ouvido, né, um problema. Botar o ouvido a trabalhar por muito tempo com sons muito fortes, agora já tenho que falar assim para não falar errado. Dizer que o som é alto está errado, é forte. Dizer que quando a pessoa grita, dizer fala fraco, não é fala baixo. Ou então menos intenso. Fala menos intenso comigo. Eu pensava, por exemplo, que o cachorro, ele ouvia mais volume maior. Então eu botava som alto e pensava assim, coitado do cachorro, né? Vai estourar o estima do cachorro. Mas não, o volume é o mesmo que a gente escuta. É que ele escuta coisas que a gente não escuta. O nosso carro deve emitir alguma frequência diferente, essa frequência que eles sabem quando a gente está chegando. Tá, e essas coisas. Fogo de artifício, essas coisas não é por causa do barulho? Deve ter algum barulho que eles emitem que a gente não percebe que incomoda eles. Não, é o som. Não é o volume. Talvez eles tenham medo do que é uma explosão, né? Dá medo mesmo. Que as pessoas falam que é por causa que eles escutam mais alto que a gente, né? Mas não tá é. errado. O volume é o mesmo, né? Entendi. Algumas coisas que acontecem só com som que não estava ali. Timbre é o que faz tu distinguir sons idênticos vindo de fontes distintas. Então está aqui a mesma nota emitida por um diapasão, como isso que é o perfeitinho. Olha, de uma flauta, tem o mesmo comprimento de onda, a mesma frequência, tudo igual. Olha a voz de uma pessoa na mesma nota, olha o violino. Então a onda, ela é uma resultante de muitas coisas, do material que é feito, o instrumento, o tipo de corda que se usou, se é aço, se é nylon, a qualidade da corda, né? Tudo influencia. Então eu de olhos fechados consigo distinguir. Isso aí está tocando o violão, isso aí está tocando o piano, é bem fácil. Isso aí está tocando a cavaquinho. Isso é o timbre dos instrumentos que são diferentes. Intensidade sonora é o volume. Então, como eu falei, tem som fraco e som forte. Não é som alto e som baixo, é errado. Por favor, não marquem isso em prova. Som forte é um som tipo lá de um avião, da turbina do avião, né? Que é eu marcaria achando que estava vazando ainda. É muito fácil ser. É um som forte porque ele, o que a gente mexe, quando a gente mexe no volume de alguma coisa, é na amplitude da onda. Tu aumentando a amplitude, tu aumenta o volume daquilo, tu aumenta a intensidade daquela onda sonora. Ela vai carregar mais energia, inclusive. A altura tem a ver com a frequência. Pensem quando for marcar alguma questão no instrumento baixo. Por que o nome é baixo? Porque ele é o dono da banda, não precisa ouvir ele está ali só de parceria? Não, porque o instrumento é grave. Baixo quer dizer grave, alto quer dizer agudo. Então se a pessoa disser para ti, fala mais alto, é só falar agudo. Fala mais baixo, e é mais grave o som dele. Buzz Lightyear. Tranquilo? Então a altura é frequência, grave e agudo. Intensidade é volume, amplitude. Certo? Bom, e na reflexão a gente tem que lembrar como distinguir eco de reverberação. Eco e reverberação tem uma diferença. O eco é quando tu escuta de novo aquilo que tu falou.
Inclusive tem esse nome porque estavam me chamando, né? Eco. Então ficou conhecido como eco. E reverberação é quando tu fala no banheiro, numa casa fechada, que o som fica mais prolongado e mais forte, né? O cara vira até um pavarotti às vezes no banheiro. Lá, 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 sente um vozeirão. Aquilo é reverberação. A diferença entre eles está no tempo que o som leva para voltar no nosso ouvido. Nosso cérebro ele só consegue distinguir sons que cheguem pelo menos no intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, se levar menos tempo que isso, o nosso cérebro não consegue perceber que aquele som é o som que voltou. Ele acha que ainda é o que está indo, que é o que eu estou falando. Então, ele reforça o nosso volume, vamos dizer assim, e prolonga. Fica, eco! É reverberação. Eco. É. E então a diferença é só nisso. E se levar mais do que 0,1 segundo, tu ouve de novo. Dá até para calcular a distância que eu tenho que estar do meu obstáculo para perceber o eco, porque como as ondas sonoras sempre andam em velocidade constante, tá? Então em qualquer exercício pode usar essa fórmula aqui e vai dar certo. Além do vai lamber ferida, até vou botar mais em cima aqui para deixar bonitinho. Pode usar essa fórmula sempre. Então se tu sabe que o som se propaga a 340 metros por segundo no ar, 340 vezes 0,1 vai dar 34 metros, né? Então, eu tenho que estar a 17 metros do obstáculo, porque o som vai, bate no obstáculo, andou 17 metros e volta. Mais 17 metros, fecha os 34. Então, a distância mínima que eu tenho que estar do obstáculo é 17 metros. Sempre que for exercício de eco e sonar também, não esqueçam que a distância percorrida que tu calculou foi ida e volta. Tem que dividir por 2 no final, você dividir a distância pelo obstáculo. Eu posso usar metade do tempo? Ou usa metade do tempo. É o que eu ia falar agora. E o efeito Doppler, que já caiu no Enem, mas só teoria, tá? A fórmula está aqui por encargo de consciência, mas eu não acredito que vai cair. Para Enem, né? Para os outros pode ser. Existe porque a velocidade do som não é tão alta assim. Quando a gente emite som, as ondas saem com a velocidade de 340 metros por segundo em todas as direções. Então elas se afastam em todas as direções com a mesma velocidade. Se eu estou andando, vamos supor que essa caminhonete está andando ligeiro, está a 100 metros por segundo. Quando ela emite o som para frente, o som está indo a 340 metros por segundo, só que eu estou indo a 100 metros por segundo. Então essa onda não vai se distanciar de mim 340 metros a cada segundo, ela vai se distanciar de mim 240 metros a cada segundo. Não vai? E a que eu joguei para trás vai se afastar de mim a 340 metros por segundo. Então na frente eu vou apertando, vou comprimindo as frentes de onda, e atrás eu vou deixando elas mais espaçadas. Então na frente fica a frequência mais elevada e atrás fica a frequência mais baixa. Inclusive eu posso andar tão rápido que eu passo essas frentes de onda. Vocês já viram um avião passando a velocidade do som? Está uma coisa branca assim, né? São as frentes de onda que eu posso conseguir passar elas todas. Eu espremi, passei elas todas. Nesse momento acontece aquele efeito. Essa fórmula aqui, gente, é chatinha de decorar. Pensa assim, ó, é a frequência que tu vai ouvir, a frequência aparente, é igual à frequência real, aí tu bota a velocidade do som em cima e embaixo, mais ou menos VO/VF. E tu faz esse esquema aqui que eu não consegui uma imagem bonitinha para botar. Muito bom. Aqui está o observador, aqui está a fonte, uma ambulância, tá? Que nem aqui, que bom desenho. Esse é o sentido positivo e esse sentido negativo. Então, sempre bota primeiro o observador, está aqui, e depois a frequência embaixo. E o sinal vai ser dado por essa regrinha. Se eu disser que o observador se aproxima da fonte, tu vai botar a velocidade do observador positiva. Se eu disser que o observador se afasta da fonte, tu vai botar a velocidade dele negativa. Se eu disser que a fonte se aproxima do observador, tu vai botar aqui a velocidade negativa. Se eu disser que a fonte se afasta do observador, tu vai botar ela positiva. Essa é a regrinha do sinal. Para, obviamente, URGS, católico, essas coisas, né? Para Enem, cai só a teoria. Então, quando o carro se aproxima, tu ouve o som mais agudo, e quando ele se afasta, mais grave. O famoso da Fórmula 1, esse é o efeito Doppler. Tá? E aproxima, afasta. Ó. Na hora certa. É pior, né? Quando ele se afastar, vocês vão ver que vai ficar mais grave. Olha o efeito Doppler. Agora começa a ficar mais grave.
É lógico, aí conforme ele se afasta, a onda vai amortecendo e morre. Tranquilo? Sim. Acho que é isso. Depois tinha um vídeo, mas eu não vou mostrar. Acho que era isso. Tá, vou ter que fazer então no quarto, deixa eu ver se eu acho a minha aula de... Alguma vez eu devo ter feito, né? De cordas vibrantes. Que assim tá fechado. Moda aí, né? Aqui, eu tenho, sabia? Posso? Então, olha só que lindo. Vamos seguir com a boniteza da coisa. Da física. Ondas estacionárias. Vocês sabem que existe a interferência, que é o encontro de ondas com frequências parecidas. Ele pode ter interferências construtivas, quando a gente encontra frequências rivales, ou destrutiva quando uma cresce encontra o vale. Então elas vão se anular, uma vai tentar destruir a outra, por isso que é onda destrutiva. E quando duas ondas idênticas se cruzam, formam as ondas estacionárias. Pensa numa onda numa corda, quando a gente toca o violão, a onda vai até as extremidades e reflete e volta. Então a onda que está indo, volta, encontra que está voltando. Como elas são iguais, criam essa onda estacionária. Criam barrigas, onde tu vê a corda formando barriguinhas. Tem uns vídeos na internet bem legal, tu vê as ondas de dentro para fora do violão, dá para ver direitinho essas ondinhas. Essas ondinhas aqui, essas barrigas são chamadas de ventre, por causa do ventre de uma mulher grávida. Para nós aqui o ventre seria o ponto mais alto aqui dessa barriga. E nós são os pontos que têm amplitude mínima. Então ventre é amplitude máxima, nó amplitude mínima. Como a gente sabe que a distância entre duas cristas consecutivas daqui, ó, é um comprimento de onda, aqui está a onda que está indo, e aqui está a onda que está voltando pontilhada, tá? Então aqui é o comprimento de onda. Então eu posso dizer que a distância entre dois ventres consecutivos é meio comprimento de onda. E a distância entre dois nós consecutivos também é um meio comprimento de onda. E a distância então entre um nó e um ventre seria 1/4 do comprimento de onda. Isso aí pode salvar nos exercícios. Mas lembrando que dois ventres consecutivos é meio lambda, já te ajuda. Ou dois nós consecutivos são meio lambda, te ajuda também. Tem um videozinho aí de ondas, mas depois a gente vê. Se não teria o link depois. Agora vamos na onda sonora, tá? Nas cordas vibrantes. Sempre que tu toca uma corda, tu vai ter nós nas duas extremidades, né? Porque ela está presa nas duas extremidades. Então esse é o primeiro harmônico. Tu vai ter dois nós e um ventre. Essa é a menor frequência que tu pode emitir na corda do violão. Conforme tu aumenta a frequência, vai aparecendo outros ventres, tá? O segundo ventre é o segundo harmônico, o terceiro ventre é o terceiro harmônico. Tu vai, conforme aumentando a frequência da tua onda, ela vai aparecendo mais e mais ventres. Se tu começar a pensar nessa imagem, ó, olha lá no primeiro ventre, o que a gente tem? O nosso L, que seria o comprimento da nossa cordinha, aqui, é exatamente igual a meio comprimento de onda, não é? Se a gente lembrar da fórmula do vai lamber ferida, e eu substituir aqui a velocidade no lambda por 2L, F, e isolar o F, eu vou ter V sobre 2L, tá? Se eu tiver o segundo harmônico, o meu L agora é quantos comprimentos de onda? Eu tenho meio, 1, né? A distância entre dois nós consecutivos é meio comprimento de onda. Agora tem um lambda. Então se eu substituir aqui,
eu vou ter V sobre L. Se eu tiver o terceiro harmônico, eu vou ter meio, 1 e meio. Ou 3 meios. Aqui vou botar 2 terços. Vai ficar 3 sobre 2L. Então vocês conseguem enxergar que vai chegando nessa fórmula aqui. A tua frequência, eu gosto de botar junto aqui, né? Tipo, a frequência vai ser igual a NV sobre 2L. Foda é não ver duas lambidas. Seria a nossa fórmula, né? Foda é não ver duas lambidas. Porque conforme, quando é 1, o nosso harmônico ficou V sobre 2L. Né? Quando ficou nosso lambda, nosso harmônico 2, ficou V sobre L. Quando ficou 3, ficou 3V sobre 2L. O próximo seria 2V sobre L. E assim vai indo. A fórmula é sempre essa daqui. Pode não ver duas lambidas. Tranquilo? Isso acontece com o tubo de aberto nos dois lados. A gente chama de tubo aberto. E o tubo aberto tem tubo fechado. Só que o fechado não é fechado dos dois lados, não dá para tocar, né? É só de um lado. O tubo aberto abre dos dois lados, o tubo fechado é aberto só de um lado. Sempre na parte aberta encaixa o ventre. Então esse é o primeiro harmônico que a gente pode ter, um ventre de cada lado. O segundo harmônico que eu posso ter é esse aqui. O terceiro harmônico que eu posso ter é esse aqui. Seriam os desenhos que eu consigo encaixar ventre nas extremidades. Esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro. Se tu fizer o raciocínio, tu vai ter de novo, foda não ver das lambidas. Se tu fizer aquele mesmo raciocínio na corda, é mais fácil de fazer do que aqui. E no tubo fechado, aí é o que é o diferentão, e eu nem gosto. Aí fica 4 lambidas. É o único, tá? O fechado, o 2 vira 4. E aí a gente só vai ter ímpares, só vai ter harmônicos ímpares. Aí tu vai ter que ter um nó de um lado e um ventre no outro. Aí tu não consegue fazer todos os harmônicos que a gente conseguia fazer antes, somente harmônicos ímpares. Senão tu não fecha ali a conta. Então esse aqui, ó, vai ser para fechado. E o N é sempre ímpar. Agora sim, aí vem o Jones. Aí tem uma questão dali, mas elas estão aí na minha listinha, então eu vou deixar ela depois. Vou entregar a listinha e a gente começa a brincar cá. Vai ser muito interessante. Pode ligar? Pode. Dê uma olhadinha na 1 aí que eu já faço com vocês. E aí?
Quando é que isso da sensibilidade auditiva vale para a sensibilidade visual também? Fotossensível. Aquele negócio de fotossensibilidade, sabe? Porque também é onda, né? A que tu vai enxergar é a que mais vai receber no teu olho, né? Que mais vai ser absorvida pelo teu olho. E quando a gente sente dor para enxergar, tipo, tem um plano para isso, que é para quem tem, por exemplo, pessoas autistas têm fotossensibilidade. Elas devem ter na parte do cérebro que interpreta a imagem da retina deve ser muito sensível. Deveria ter uma entrada de luz menor no olho, senão, que nem câmera fotográfica queima um filme, assim, deve ser uma coisa desse tipo. A um ficou com uma dúvida, acharam a resposta. Era mais interpretação de gráfico, né? A 2 eu não lembro se a gente já fez, porque ela pode ser considerada um exercício de velocidade constante. A gente fez a primeira vez. Daí pode deixar então. Vamos para 3. Ver se vocês conseguem fazer. Onda a gente tem que saber fazer porque vai cair. Essa aqui caiu no retrasado, eu acho, muito estudado isso aí. E eu só falei, tipo, batimento por minuto, assim, a média, mais ou menos, assim, né? Porque 30 não é bem bizarro, foi... Eu fiz isso também. Eu fiz tipo assim, gente, mais ou menos. Tu tem que conseguir enxergar os comprimentos de onda. Ele até deixou bem marcado ali, né? Foi legal. E ele dá que cada quadradinho equivale a 0,2 segundos. Então tu vê que são 5 quadradinhos, cada comprimento de onda é 1 segundo. Ou seja, isso é o tempo de uma oscilação, ele está te dando o período, 1 segundo. Então se tu faz um batimento por segundo, em 1 minuto tu vai fazer 60. Essa daí até que foi fácil. Vídeo Brasil. A 4 já é sobre essa loucurada aqui. Os tubos sonoros. Pode que eu dividi em 2 aulas. Eu não sei se eu dou toda a teoria numa e na outra a gente faz exercício, ou se eu dou metade. Vocês acham melhor? Porque sempre eu gosto de dar um tempinho para exercício, né? Senão não adianta nada só eu falar aqui na frente. Acho metade, então. Metade. Acho que eu vou fazer do início até espelhos, e depois na outra a gente pega a refração e lentes, né? Dá uma divididinha. Uma lista só. As 2 aulas. É a 4, conseguido? Como o som não muda de meio, né, ele entra dentro do tubo, mas segue sendo ar. A velocidade é igual, tá? A velocidade só muda quando muda de meio. No ar, toda onda sonora anda a 340 metros por segundo. Então eu já sei que é ou B ou D. Quem é que tem maior frequência? O curto ou o longo? Olha só. Olhem para cá. O L seria o tamanho do tubo. E F é a frequência. Quem tem o maior comprimento vai ter a menor frequência. Então, o comprido ali é o grave e o pequenininho é o agudo.
Então a frequência do 1 é maior que a frequência do 2. Então é D de Deus. E a 5? Tranquilo? O que elas têm iguais ali? Pode ver que todas sobem e descem 2 coisinhas, né? Tu só tem que comparar as componentes harmônicas A, B e C, tá? Aquele último ali não. Então eles têm a mesma amplitude. E o que mais? Velocidade, né? Porque todas estão no mesmo meio. A frequência não é. Dá pra ver ali que a C tem a maior frequência e depois a Tu frequência. sabendo que, tipo, frequência não era. É que elas estão cada vez menor o E o comprimento. comprimento de onda tu já anulava todos. Vocês também, aquela imagem ali daquela círculo é clássica. Toda hora, cara. Jesus usa sempre a mesma. Sabe o que eu vou deixar? Pode ir. Sério. Eu pedi coisa pra levar pra Canguçu, que eu vou chegar lá, vai estar tudo fechado. Já. Primeiro. Motoqueiro. E aí, a 6 conseguiu? Deixa eu ver de novo. Errado. Meio confuso, mas não é difícil, né? Confuso pra entender. É, tipo, muita coisa. Eu, na hora da prova, quando tem muito texto, eu me embano toda. Tem que ficar lendo.
cai fenômenos ovulatórios. Podia cair assim, bem curtinho, basquinho. Mas as mais atuais estão assim, curtinhas. É. Tu vai fazer a ciência, né? Uhum. Sim, se não entender eu faço. Não entendeu? Vamos fazer. No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo, alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a interação solar. Conforme representado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões azul e vermelho. Então, olha lá, azul e vermelho. Azul e vermelho, tá certo? E, sim, a luz refletida tem falta desses dois tons. Aí vemos a cor verde e dois tons, e as vemos na cor verde. Já assim absorvem a luz do azul até o verde. Então tu viu ali, ó, quando tu tem do azul e violeta, é isso, né? Não, azul e vermelho. Azul e vermelho. Assim a luz refletida tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. O vermelho fica oposto ao verde e o azul fica oposto ao laranja. Então se absorver azul, tu vê laranja. Se absorver o vermelho, tu vê verde. Sempre o oposto, tá? Foi isso que eu pensei. Assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz do azul ao verde. Nesse caso a luz refletida contém qual cor? A vermelha alaranjado. Cadê? Azul fica laranja. E o violeta vermelho. E o verde vermelho. Nesse caso, e o vermelho, ou seja, tá. Em qual espectro absorvem majoritariamente? Os carotenos. O violeta Laranja, Cadê os carotenos? é amarelo alaranjado. É. E aí eu Amarelo alaranjado, então é azul violeta. Ou violeta e azul. De amor. Chatinho só de entender, depois é fácil. Gente, Eu não isso. sabia isso, que quando absorve, tu vê o oposto. Tu só vê o que reflete, né? Uhum. Aí essa tabelinha mostra quando absorve mais o verde, tu vai acabar chegando vermelho. Quando absorve mais o azul, tu vai ver o laranja. No 7, sempre que cair essa diminuição de ruído, é interferência. Ele emite, até as câmeras hoje em dia fazem isso. Outro dia eu estava falando no WhatsApp e quando ligou o som do secador de cabelo, no início eu ouvi, depois ficou sem o som. Ele consegue bloquear isso, faz um bloqueio por interferência. Os óculos 3D no olho, o que é? Polarização. De novo, a 9, mesma coisa, interferência. É o fone de ouvido que tem esse anti-ruído. Os golfinhos no sebo. É o sonar deles, é a ecolocalização. O que é baseado em qual fenômeno? Lembra? Reflexão. Agora finalmente a 11 tem conta. Bate no. Bate, aí dependendo do tempo que ele demora para voltar, ele sabe a distância que está o bicho. Agora a 11 é porreta. Só 15. Nem vamos ficar com tempo. Da lista da semana passada foi alguma dúvida, eu até esqueci de perguntar.
Era, o que é? Foi hidrostática, né? Hidrostática. Estática e hidrostática. Aí semana que vem é a ótica. Eu geralmente, eu só fico com dúvida, eu não consigo me aguentar e eu pesquiso. Ah, eu geralmente. Aí tem ótica nas próximas 2. Cadê aqui? Ai, cara. Eu não me aguento, eu tenho uma colega que, tipo assim, ó, ela fica quando. Ela espera até falar com o professor, coisa assim, Eu já tenho Na muita dúvida. Na Eu maior já parte esqueci. dessas questões vocês acham no meu canal mesmo. Se eu não Porque eu mesmo resolvendo. Como é que é o nome do canal mesmo? É Física, né? Professor, né? Neco TV. Neco TV. Tinha que ser. Tem, né? TV, tem também. Só que eu parei de postar que eles estavam me bloqueando. Não entendi muita coisa, mas tudo bem, né? Porque eu também não vi na aula, eu assisti uma videoaula lá, então... É, não hidrostática. Desculpa, eu tem um demorei monte de pra postar. detalhe. Eu ia Não, postar. não tem problema. Demorou Mas pra postava. converter. Não tem problema. E aí sexta-feira eu ia postar. Esse E aí computador tá tava vendo? sem. Tá. E aí eu ia postar e tava sem internet. Eu vi uma videoaula, mas depois eu vi a aula do Neco. Mas eu vi que postaram, né, hoje. Hoje. Teve esse livro aqui, Os Dedos do Médio, esse é só o caderno de estudo. Tem uns exercícios, tem umas mini revisões, assim, aí eu tava legal. estudando sozinha. Só que não tem lugar nenhum a solução disso aqui. Tem o gabarito, mas não ensina, eu procurei como é que faz o negócio. Não tem. Até queria te perguntar, Neco, mas não sei, acho que eu te mando foto. porque É de ondas? É de dilatação. Quer cair uma... A gente vai ver, não É. viu ainda? Guarda essa dúvida aí. Tá, vou guardar então. A gente vai ver Vai, eu depois de reclamo ótica. desse modo, porque eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa na fórmula, mas eu não lembrava o que era. Eu lembrava do coeficiente e da temperatura. E eu, o que Da é? variação de temperatura e Do coisa coeficiente. inicial. É, e aí eu não lembrava do inicial, tipo assim, precisava do inicial. Aí Eu estudei isso um dia antes, eu estudei isso Qual na era? sexta. Passei o dia, tava estudando física e eu disse, eu vou ver um negócio mais fácil que tem. Aí eu vi dilatação térmica, eu disse, vou começar por dilatação térmica, que é mais fácil. Porque já que os conteúdos mais difíceis estavam rolando, os mais fáceis tem que garantir, eu lembro. Ondas tem que garantir, tá? Pois é. Ondas eu acho que é a Ótica única também. coisa de física que eu sei. E ótica é fácil também. Eu A não matéria lembro de ter visto isso na escola. do qual é? segundo ano é mais fácil. Eu troquei um monte de professor e eu vi isso no primeiro ano. Foi quando É, eu na troquei. época era primeiro ano, agora Foi inverteu. quando eu troquei. E aí Pecado. eu vi muito rápido e teve coisas que eu nem vi, tanto de onda quanto de ótica. Então eu sempre errei isso. Mas isso aqui não se vê no ensino médio difícil. Eu agora tô dando porque o Enem cobra sempre, né? Mas nenhum livro traz. É tipo a primeira vez que eu tô dando isso, basicamente. Né? Não é a primeira porque ano passado a gente viu, mas. Daqueles jeitos. Isso é muito triste. Né? Não, mas era tranquilo essa questão de dilatação que caiu. Mas aí caiu essa do sonar, que eu errei por causa que eu não. Pois é, eu não sabia Não isso mesmo. aí. A gente não tinha noção, mas eu não sabia. É. Sonar E aí, Quando tu dessa tava forma aqui explicando, eu me geralmente. lembrei. Quando tu tava explicando, eu lembrei dessa questão. E a E falando já dos aí- tubos também, do tubo aberto, tubo fechado, tem uma, né? É isso aí. Ah, aí, ó. Eu olhei isso e nem sabia o que era, e disse, Ai, eu não. Ai, nossa, sim. Eu já fiz essa questão, acho. Foda não ver da vida. Vou lembrar. pode não Pode ver não ver. a matéria. Isso. Aí sim. E aí, a Mas eu não 11? sei, mas- Querem que eu faça? Calma, nem. Vamos lá, que essa é foda. Quero ver se vocês conseguem. Valeu pelo macete aí, né? Como é que é foda aí? Não ver duas lambidas? Foda não ver. Só cuidado que lambida que é L, tá? Não é Tá. lambida. Que lá Mas no- se for, tá no bife mas legal. se for fechado, é foda não ver 4, né? É, aí é 4. No fechado é 4. Quando tu tava E aí não pode Ah. esquecer que só dá em N ímpar. Vai ser assim. Ah, não. Esse aí é o 4, Desgraça. que é o é Eu fechado. nem notei que tá só primeiro. Ali é o formuláriozinho de ondas. Eu nunca comi o cachorro do Jânio. Eu sou professor do filho dele. Eu gosto. Tipo, é uma. Parece. Só não fala mal depois. Não. É comida de ressaca. Tipo, Ah. sabe? É a coisa que tu tem vontade de comer depois de uma ressaca horrorosa.
Eu penso assim, porque pra mim, cachorro quente é comida de ressaca. Acho que só é ruim de comer por causa que ele é muito... Ele é muito grande. Ele é muito grande. Aí tu come com ele se caiu de si. Coisa É pra te sujar, assim. Eu Não. sou vegetariana, e minha mãe não é, mas ela provou vegetarianos que é bom, nunca fui. Tem opção Tem vegetariana. vegetariana? Isso é bom, né? Porque quase nunca tem opção vegetariana. Agora até tem bastante. Mas tem, tipo assim, ó, às vezes tu vai nos lugares e não tem nada. É um negócio horroroso. Ou é tipo Quando uma batata opção frita. só. Tu come batata frita, um negócio assim. Agora até tem umas opções melhores. Vai fazer 7 anos em janeiro, então eu já me acostumei. Quando eu virei não tinha nada, agora tem. Agora tem. Nossa. E agora tá melhor, né? Tipo, as coisas vegetarianas que tem Eu são provava só boas. gastava meu dinheiro, porque era coisa horrível. Tu come só agora. carne de soja? Ou tu às vezes não? Nem como arroz, feijão junto tem um programa completo, então é uma proteína completa. Coisa Aí, que já mas isso às daí eu vezes- acho o máximo. Às vezes eu só tô comendo fontes- arroz, feijão e carne, eu só proteína. Proteína. As minhas fontes assim, de proteína vegetal é grão de bico, soja e. Como é o nome do negócio? Esqueci. Tem aquele grãozinho que é uma bolinha bem pequenininha. Trigo? Não. Eu pensei em trigo. E tu Sem come vaca. bastante ovo ou não? Como? Eu sou ovo-lacto, então Ah. ovo, leite, essas coisas, mas eu me já tenho enjoado também. É Porque que no início também... era só omelete. Aí agora já. E como tem, né, agora outros... Vamos com ovo. Mas eu, recém esse ano eu fui provar umas coisas assim vegetarianas, que agora tem Fazenda do Futuro, essas coisas, tipo, quando eu virei vegetariana não tinha. Aí, por exemplo, meu aniversário eu fiz uma arraiada a mais. Aí era cachorro quente, eu comprei, tem salsicha que é feita em impressora 3D, é tudo a base de planta. Sim. É muito louco. Eu comprei a minha mãe até comprou pra mim uns nuggets e umas iscas de peixe, que é idêntico. Meu irmão provou, meu irmão é extremamente carnívoro e preconceituoso com coisas vegetarianas. Ele provou e aí depois eu falei pra ele que era e ele não Você acreditou. não acreditou? Eu disse pra ela não comprar mais, porque eu me acostumei a não comer essas coisas, então o gosto pra mim não é uma coisa que me faz falta, sabe? Sim. Aí disse, que nem comprei uma linguiça com gosto de pernil, provei. Idêntico. Idêntico, mas Aí disse, também... nunca mais vou comprar isso, tem muito gosto. Eu gostei que vai ter da Fazenda do Futuro, que é a salsicha mesmo. Aí tem um gostinho de planta legal pra comer no cachorro quente, assim. Eu ia contar a história do cachorro quente. Eu tenho uma amiga que ela é vegetariana, né? A gente foi no aniversário dela e tinha coisas não vegetarianas. Ela, tipo, ela fez um churrasco, coisa assim. E aí, como só ela e a mãe dela eram vegetarianas, ela pegou e fez umas coisas só pra elas, né? Sim. Tipo, uns salgadinhos, uns cachorro quente e algumas coisas assim. E aí, tá. Só que tinha além de churrasco, tinha uns salgadinhos ali, né? E tinha cachorro quente que não era vegetariano. Aí, tá, meu namorado tava comendo, né? Aí ele comeu e aí tinha terminado os cachorro quente. E aí ele pegou e ele achou um pote com cachorro quente. E aí ele pegou assim, ó, amor, a Júlia escondeu o resto dos salgadinhos, então tudo que a gente tinha comido uns 5. E eu, tu sabe que esses são os vegetarianos, né? Esses não são de carne. Ele, mentira, não é nada. Ele provou? Ele comeu uns 5, ele tava comendo e ele foi me convidar pra comer, que eram os cachorrinhos, assim, pequenininho. E aí, Sim, tipo, tem aquele muita de coisa festa. parecida hoje em dia. E aí ele, claro que não sei o quê. E eu, tu tá comendo as coisas da guria que não come carne, deixa É essas que coisas. eles fazem Eu ficaria essas só coisas com que- frango. Tem gente carne que tem vermelha pra mim não coisa faz da muita memória falta. afetiva com a alimentação, assim, aí por isso que eles fazem essas opções. Sim. Que as pessoas, a maioria das pessoas que param de comer carne não é porque não Eu gosto. adoro carne de soja, sabe? Meu, é tri bom. Tem que estar feito do jeito bom. certo, né? Senão realmente fica com gosto de ração, eu concordo. Tem um jeitinho certo. Tem que deixar ela de molho antes, Temperar bem, né? tirar bem, assim, aquela água do demolho. Vamos terminar. E uma banda dessa Eles vão pra ir embora. Conversa depois que eu for embora. Bota limão e folha de louro. Quando tiver no demolho. Diferente, tá? Ai, que preconceito, moreno não pode. Faz isso aí, não. 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento da obra. A profundidade é 30 metros. O teste é feito com um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar a profundidade com os valores de frequências de 2 ressonâncias consecutivas, assim como em um tubo sonoro fechado. Deu a dica aqui. A menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi de 135 Hz. Considere a velocidade do som, 360 Vai, deixa eu passar isso metros por fechado. segundo.
a profundidade do som é 30 metros, então ali, ó, do tubo, né, que é o buraco. Ele quer a frequência da próxima ressonância, da próxima frequência de ressonância. Então, vou botar como F', sei lá. Vou ter que descobrir qual é o harmônico dessa frequência e depois pegar a próxima para descobrir qual é a frequência da próxima, é isso que ele quer. Então aqui é foda no V4 lambido, né? Aí piorou. Então a frequência é 135, aqui é o harmônico, vou mostrar 360. Lembrando a fórmula é fácil. Difícil lembrar. 36 vai simplificar por 3 também, né? Ficar... Ô, né? Só por isso aí já dava pra eliminar a B, porque é um número par, né? Não, mas a frequência pode ser par. O que não pode ser par é a frequência, o harmônico. O harmônico não pode ser par. O harmônico não é o I. É o N. E ele quer o F da próxima. Tá, quando botou ali que o N ímpar é porque não é esse N da fórmula. Não, o N tem que ser ímpar. Ímpar. O número que vai dar a descobrir ali vai ser ímpar. Só que tu vai ter que usar esse número pra descobrir a frequência depois. Entendi. Dá 45, é isso? Uhum. O harmônico é 45. Então o próximo harmônico é? Qual é o próximo harmônico? 40 aí? 6? 47. Só porque o tubo é aberto, é fechado. Se fosse aberto seria 46. Então foda não ver duas lambidas de novo. Vou para 4 lambidas. Chato, é 2 vezes a mesma forma. 47 vezes 360 dividido por 4 vezes 30. Por 12, né? 47 vezes 3. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 4, 12. Eu 141 fiz reais. ímpar, né? E acabando. Letra C. Ah, sempre é C, ó. Viu, Larissa? Na Viu? dúvida marca sempre. Eu sempre marco É. C C na ou dúvida. D? Eu também. Eu sempre Sim, marco mas C ou escolhe D. de Deus. Mas Eu escolhe- sempre boto, tipo, mas sempre em matemática e coisa assim. O resto eu leio e tento chutar. Mas, tipo, matemática, física, coisa que tem número, eu geralmente boto no meio, porque aí é o meio termo, entendeu? Aí, tipo assim, Eu não faço isso também. eu sempre excluo o menor e o maior. Eu faço E aí isso eu também. faço, tipo assim, ó, C ali, D, B no máximo. Mas geralmente C ou D. Ou vejo A regra qual do se chute. repete Qual que se mais. repete mais? Aham. Essa 12 é boa. Dê uma olhada na 12. E o pior é que eu acertei umas 3 questões difíceis, assim, no celular. Eu também faço isso. Aí eu acerto. Antes eu tivesse chutado a opção mais escalada. Aquilo do. Ai, não é eletrodinâmica. Eu acho que é eletrodinâmica. De força eletromotriz. Sim. Era C. Era, tu marcou C? Eu acho que eu marquei também. Eu marquei acho que C ou D, alguma coisa. Mas C tem muito C mesmo na física. No Enem. Eu vi uma teoria também uma vez que dá em torno de 15, não, acho que era 10 para cada letra. Aí eu peguei e fiz um Enem que eu botei A, B, C, D ou E. Aí eu fui lá e botei, tipo, as que eu sabia. Aí eu fui vendo, tá, eu marquei poucas B, então pode ser D, essa aqui. Eu marcava pra equilibrar o número de alternativas. Eu geralmente leio pra ver se o chute não vai ser muito absurdo, assim. Tipo, eu leio a questão, aí eu meio que penso, assim, tipo, nos múltiplos dos números. Porque aí, geralmente, tipo assim, ó, a resposta... e se for tudo par, geralmente a resposta vai ser par, entendeu? Porque tu geralmente vai multiplicar ou dividir as coisas, mas vai acabar sendo, tipo... Eu vou numa... Mas, É às um vezes a chute gente tem meio uma- lógico, né, A gente consegue eliminar umas coisas também. É. Já melhora o chute, né? O problema é que eu consigo errar a questão fácil que eu tento fazer. Eu também. É. E E aí, aí eu de acerto ódio. as difíceis que eu chuto. Melhor é chutar Eu tudo. já fiz isso em 2019. Chegar só chutando, sabe? Acertei matriz, difícil e as fáceis. sim. Tipo, ano passado eu lembro que a questão mais difícil, que foi considerada a mais difícil, foi a que menos pontuou no TRI. Você fez.
Aí é uma das mais fáceis, assim, eu... Deve ter sido a única que eu sei difícil que eu pensei. Certeza. Né? Qual das caixinhas vai aquecer mais ali? Só olhando a imagem. É. Tem que lembrar qual é a frequência do calor. É o vermelho? É o infravermelho. Vermelho. Né? Ah. Então tá abaixo do vermelho, é o A. O B tá o vermelho e no D tá o violeta. Ah, sim. Lá no E tá o ultravioleta e no A tá o infravermelho. Eu pensei no vermelho, só que aí como diz vermelho uma flecha pro V, eu pensei, olha. É, o vermelho ainda não aquece. Ah, entendi. É o infravermelho que aquece. O infravermelho vem antes do vermelho? Sim. Isso, É que aí o vermelho começa o espectro visível, né? isso. Aí vai E ser o só calor? cor, aí vai ser só tipo O que a gente o que enxerga. a gente enxerga. Aí depois o último é o violeta e começa o ultravioleta. Tô dizendo esse negócio que é fácil, eu não sei como estudar isso. A física, eu sempre tento saber o máximo de conceito possível pra tentar ir Pela pelo teoria, conceito, pela entendeu? teoria. Porque as Mas tá contas caindo geralmente- muita questão de conta de, De física conta, e química. Tipo, muita. se tu vê a prova, dá mais ou menos umas entre 12 e 15 questões de física e química de conta. Muita. Então tu fica na ampla concorrência mesmo. Não tem. E assim, ó, tipo, tá, eu tenho cota de escola pública. Quanta diferença? Que Sim, não é uma, deve ser tipo no máximo 5. É um 5 pontos. O Claro, Érico era depois pra das entrar na escola chamadas. pública também. Hã? O Érico era pra entrar com escola pública também, não me Sério? deram os conteúdos. Me faltando, troquei Tu fez um monte de todo? professor. Aham, da primeira série fundamental à terceira, gente. Aonde? Aí. Não 14. recomendo. Não, 13. O que você marcaria? O que muda lá no laser? Com a pilha fraca e com a pilha boa? A amplitude, né? Que é a intensidade, né? A força. Velocidade, é. A frequência não, porque segue a mesma cor, fase nada a ver. A velocidade da onda segue a mesma, porque não mudou de meio. E Luia? Saúde. Obrigado. Comente onda também, porque não mudou a frequência, então não mudou, comente onda. Fortinho? Dá pra pensar também que, tipo assim, a frequência e comprimento de onda já se anulariam porque não tem É? como mudar sem o outro mudar junto. Isso. Ah, tá. Obrigado. Diz que amanhã não chove, até vou ver se não. Não, não chove. Ah, bem. Coisa boa, né? Eu fico com uma preguiça. Amanhã quando tá empate. chovendo. Ai, hoje eu passei o dia tá assim. Pô, Se vai tá fazer de calor. noite, os coisas eu já não gosto de sair de casa. Isso que eu Choveu, dormi então. horrores, mas aí durante o dia eu passei, eu fiquei estudando. Nossa, tudo a aula de semana ótimo. que vem tá chovendo de novo. Eu pareço uma velha, assim, mas escurecer eu já não quero sair de casa, eu quero tomar banho e me recolher, bem Me diferente. recolhi. Pegar ônibus aí. Esse é Deixar o de que tema me esses mata, dois, assim, né? tipo, de cansaço, assim. Porque aí só pra vir é 1 hora de ônibus. Aí pra Ah, isso é voltar, rápido. quando volta de noite, por exemplo, eu vou chegar ali no coisa